O estoicismo é uma filosofia dos tempos da Grécia Antiga, que surgiu no contexto de nomes como Epicteto, Diógenes, Sêneca, pessoas que escreviam e passavam seus conhecimentos para os membros da sociedade que se prestavam a escutar e a entender sobre o que é a vida e como ela pode ser fortalecida. Essa filosofia ganhou muita força nos últimos anos, principalmente no conteúdo de canais dark que passam visões sobre como tolerar a realidade atual e se prestar a evoluir e a conservar coisas que são necessárias. Mas será que realmente vale a pena ser um membro dos estoicos? Ou esta filosofia pode não ter nada a agregar atualmente? Discutiremos isso no vídeo de hoje. O estoicismo foi concebido em uma época totalmente diferente da atual, onde era possível realmente agir como se tinha vontade, sem grandes problemas. Citei Diógenes por ser um nome relativamente mais conhecido, pois morava em um barril na rua, cercado de cães e com moral até mesmo com o homem mais poderoso de seu tempo, Alexandre o Grande. Suas filosofias eram consideradas muito valorosas, algo que hoje em dia seriam apenas uma grande falácia de bêbado ou de um mendigo sem conhecimento sobre a vida real. Deixar as coisas simplesmente acontecerem parece pouco praticável nos dias atuais, levando ao cenário de melancolia na qual a sensação de poder e controle na própria vida são quase nulas, pois você está sempre sob o controle de algo maior que lhe impede de tomar suas decisões, o que leva a potenciais estados de inatividade do ser humano e a falta de uma defesa para rebater o que o mundo te lançar. E algo que nunca vejo os estoicos falando é como sobre reagir de forma mais efusiva mediante o combate, já que não existe nada motivação para se proteger, tudo está focado em deixar passar e ser passivo, um sentimento que não deveria ser parte de alguém que está a par de enfrentar as situações como elas são hoje em dia, em que o cão come um cão a todo momento, e caso você precise de uma maneira de se defender, não terá, não se tratando de uma proteção pessoal, e sim de uma defesa como um todo, lhe permitindo ter o máximo de domínio sobre os acontecimentos da sua vida, não sendo usado, e coisas do tipo. Matrix é controle, é o sistema tentando de todas as formas te dominar e te usar para se fortalecer. E embora o estoicismo talvez coloque como fato de que não fazer parte do jogo e praticar apenas as virtudes da vida, deixando o universo reger os acontecimentos seja a resposta, a prática é totalmente o contrário. O sistema te quer obediente, te quer se contentando com suas migalhas, enquanto alguns poucos dominam as castas superiores sem serem incomodados. O desespero do sistema é ver gente lutando e se recusando a aceitar a realidade, buscando métodos de enfraquecer quem está bem no jogo, ao mesmo tempo que busca se melhorar no posicionamento para conquistar coisas melhores. É totalmente possível simplesmente combater o sistema com as coisas que ele mesmo te joga. Nada neste mundo pode ser perfeito. Talvez a parte do estoicismo que mais se relacione, mas a que eu menos vejo gente falando, é sobre como uma ordem natural pode ditar a vivência do ser humano e fornecer perspectivas sobre o que é bom e o que não é. É necessário ter estratégia e ser passivo, com o estoicismo passar às vezes. Entendo que isso pode ser apenas uma visão mais simplista dos acontecimentos e que na verdade o desejo de obter paz interior é o que rege procura por uma filosofia e orientação, mas que inevitavelmente acaba se misturando. É o inverso de se conquistar a paz por meio do combate, é esperar que esteja marcado para você a paz e de algum jeito, só que se ela não tiver, lhe resta uma vida inteira de desconforto e sofrimento, de ser simplesmente quebrado e descartado. Resistentes, sim, capazes de encarar muita coisa triste e pesada, mas pessoas de sucesso, longe de serem. O próprio Zenão de Sítio, considerado o pai do estoicismo, fundou esta corrente de pensamento após perder uma valiosa carga de pigmento púrpura, que era raríssimo na época por ser obtido apenas de um molusco marinho, o que o fez ir para uma biblioteca e refletir sobre sua própria desgraça. Sêneca, de forma similar, teve uma vida cercada de altos e baixos. Nasceu rico e influente, se tornando senador, e viveu bem até ser acusado de adultério, sendo condenado à morte, mas que foi convertido em exílio. Quando ele pôde retornar, ascendeu ao poder novamente a cargo de controlar o impiedoso e impulsivo Nero, mas foi novamente acusado de tramar contra o imperador, sendo condenado à morte por suicídio. Não escapando dessa vez, ele cortou os pulsos e bebeu cicuta para garantir que não sobreviveria. Ainda perdeu a esposa Paulina, que foi salva a mando do próprio Nero.
Até mesmo o imperador Marco Aurélio, responsável por relativizar boa parte desses sofrimentos que os estoicos mais antigos fortaleceram, adicionando alguns pontos mais interessantes à filosofia, teve um destino trágico. Lidou com a praga antonina, que devastou boa parte do império, e ao falecer em uma operação militar, deixou o legado para seu filho, que agiu de forma totalmente oposta às diretrizes do pai e acabou sendo assassinado como forma de vingança. Até mesmo o ídolo fictício estoico da atualidade, o Guts do anime Berserk, é feito de otário e sofre na mão de tudo e todos, não conseguindo sequer salvar a própria mulher. E depois ainda querem comparar quem é o real espadachim negro. O Kirito acaba com qualquer um que olha torto pra aço. Enfim, é possível dizer que o estoicismo coloca o fracasso como algo que deve ser abraçado, diferente do tradicional, que seria a revolta, a angústia, o desejo de lutar e de estar no topo. Afinal, nada importa, está tudo definido, aconteça o que acontecer e passe o que passar. É claro que esse vídeo não tem a intenção de dizer o que você deve ou não deve fazer com a sua vida. Se essas filosofias lhe fizeram sentido e lhe te deram conforto em um momento de crise, parabéns, você pode continuar seguindo com elas. Mas é importante ter em mente que é necessário ter muitas armas e muita coragem para se lutar no mundo de hoje, para assim atingir um estado onde você não esteja refém dessas situações ruins que podem lhe acontecer, e sim um estado onde você decide como a sua vida vai agir, como você vai fazer, onde você vai chegar e as situações em que você realmente vai estar presente e não vai estar. Isso infelizmente hoje em dia é um pouco difícil de atingir, é necessário ter diversos tipos de independência, como a independência financeira, a independência do capital, do material e de outros tipos de bens, porém ainda é possível atingir. Só que para chegar nesse estado, o principal é não abraçar uma ideologia que lhe coloca que você deve simplesmente aceitar as coisas que acontecem, pois está determinado por uma ordem natural. E embora isso se confunda às vezes com o cristianismo, é importante colocar que o estoicismo e o cristianismo são ideologias diferentes. Embora tenham se relacionado em algum momento da história, o que sobrou hoje são simplesmente esses edites de pessoas que acham que vale a pena acreditar no que alguns gregos que não sabiam nada do mundo de hoje disseram alguns anos atrás. Então fica aí para você o que você vai fazer com a sua vida. Se você vai simplesmente abraçar a dor e entender que aquilo tem algum sentido, ou se você vai recusar e lutar até a sua morte.